Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a terapeuta Kátia da Casa Mística e convido vocês a assistirem mais um vídeo do Eu Sou. Hoje nós vamos falar dessa plantinha, a Kalanchoe, acho que é esse o nome dela. Se caso não for, coloquem aqui embaixo nos comentários ou se não sei se pronunciei certo ou não, coloquem aqui embaixo dos comentários. Essa plantinha aqui, ela foi dada por uma cliente minha que estava passando por uns processos bastante difíceis na vida dela quando ela chegou aqui. E ela me trouxe de presente depois de um tempo que ela já estava fazendo reiki aqui na Casa Mística. E ela disse assim para mim, ó, estou te dando esta florzinha de presente para que a Casa Mística e você tenha felicidade, prosperidade, etc. Mas que diz que é o que esta planta representa, né? Para quem acredita. Então, eu aceitei, muito feliz, como eu aceito de todas as minhas clientes que trazem as plantinhas. Algumas eu deixo aqui, outras eu levo para casa, e porque não tem espaço, né, suficiente para tê-las. E eu cuido delas aqui todo final do dia, quando elas estão sequinhas, adubo e etc, etc. Essa minha cliente, quando ela chegou aqui, ela estava passando um processo assim bem complicadinho na vida dela. Parecia que todos os campos da vida dela tinham fechado. Financeiro, trabalho, amoroso. Tinha passado por uns processos bem complicados nos relacionamentos passados, principalmente em casamento e etc. E os padrões de pensamentos muito negativos, né? Autossabotadores, né? Trazendo uma repetição de ciclo familiar, né? Estando em hierarquia também familiar totalmente diferente, né? Então, o meu papel como filha, deixo de ser filha, mas passo a ser mãe, pai, né? Assim, como acontece muito na vida da gente aí, de muitas pessoas, né? E ela, quando ela trouxe assim, ela estava bem floridinha, e eu coloquei aqui, né, no vasinho pequenininho. Passado algum tempo, ela murchou e secou. Todinha, não ficou nenhuma florzinha, ficou só o verdinho dela, só os galinhos. Eu comecei a cuidar como eu estava cuidando da minha cliente, cuidando da plantinha, cuidando da minha cliente, orientando a minha cliente para os caminhos que ela deveria seguir, como ela deveria fazer, o que mudar nos padrões de comportamento dela, como ela deveria agir em certas situações e assim por diante, né? E essa plantinha, conforme a gente ia tratando no reiki aqui, essa plantinha começou a crescer. Tanto que cresceu que eu tive que mudar de vaso, e agora eu vou ter que mudar de vaso novamente para um vaso maior, ela, né? E ela foi crescendo, mas sem dar flores. Sem dar flores. Todas as vezes eu olhava e eu converso com elas e peço para que elas derem flores, que elas, né? Ó, que nem a minha orquídea, que coisa mais linda, né? E assim eu pedia, né, que me desse flor e nada, e nada, e nada. E a gente trabalhando, e ela ia, fazia os processos, às vezes retrocedia um pouco, e a gente incentivando, e vamos lá, e vamos fazendo. Coloque-se na força do eu sou. Trabalhe com a força do eu sou, eu falei para ela. Ensinei ela como fazer a força do eu sou, como trabalhar essa força dentro dela, né? E ela começou também a fazer. Agora, depois ali, antes da metade do ano, ali, junho, julho, mais ou menos, ela chegou para mim e disse assim: Kátia, tá se abrindo um campo que eu queria tanto na minha vida, foi o que eu sonhei tanto na minha vida, tá acontecendo. De conta. Aí ela contou pra mim tudo o que estava acontecendo. Gente do céu, eu fiquei mega feliz, mas mega feliz com o acontecimento. Eu disse pra ela: ó, tá se abrindo todos os teus campos agora. Tá abrindo um, quando você vê, abre outro, abre outro, abre outro, abre outro.
E tudo quando você abre um campo na vida da gente que está travado, os outros vão se abrindo por consequência, em seguida, né? Vem se abrindo, porque daí você já trabalhou o teu interno, você já trabalhou a tua mente, você já trabalhou o teu auto-amor, tua autocura, e assim por diante, expandiu tua consciência, está entendendo a forma de como se vive aqui nesse mundo. E ela captou isso e começou, né, a melhorar aí a questão da vida dela. E ela chegou, ela tá melhorando assim, assada, toda feliz e tal. Eu digo, uau, aí menina, continua, vamos continuar que você vai ver. Eu observei que quando ela veio contar isso pra mim, eu vim molhar a florzinha, quando ela foi embora, eu vim molhar a florzinha dela e observei que tava cheio de brotinhos de flor, que nem tá aqui atrás. Os brotinhos de flor. Eu digo, não acredito, vai dar florzinha, fazia tempo que não dava florzinha. E de repente elas começaram a florir. E daí eu comecei a associar o processo do trabalho dela, dos processos que ela passou aqui nesse período que ela estava, né, fazendo que eu estava fazendo os atendimentos com ela na Casa Mística, os processos que ela foi fazendo de modificações da vida dela, com o crescimento da plantinha, e agora que destravou o campo dela, ela começou a florir. E daí eu olhei assim, desse lado ainda não está, mas desse está. Então eu observei que de um lado está uma parte do campo dela já está se abrindo, esse outro ainda está crescendo, que logo vai florir também. Espero que um dia isso aqui esteja todinha florida, que a vida dela tenha se aberto, toda como essas florzinhas aqui. Eu achei muito interessante o processo de ligação de energia dela e o processo que ela passou junto à plantinha acompanhando esse processo. Para você ver que como as plantas, a natureza, tudo que nos envolve na nossa vida está interligado, quer dizer, interligados, né? Tudo está dentro de um processo divino. E como é bonito quando a gente para e observa esses detalhes, porque a gente não observa os detalhes do dia a dia. Então comece a observar aquela florzinha que você tem em casa, que você comprou, como que ela está reagindo, de que forma, e comece a observar daí você lá dentro, como que eu estou reagindo perante a vida. Às vezes elas são indicativos para que a gente, abra nossa visão, para que a gente possa olhar lá dentro de nós e vermos o que ainda eu preciso fazer para que o meu mundo interno comece a florescer. E olha, as melhores coisas de trabalhar aqui na Casa Mística como terapeuta mediúnica é quando os meus clientes, a maioria dos meus clientes chegam para mim e dizem assim, olha, minha vida está fluindo. E eu digo, vocês estão liberados para seguir a vida de vocês, porque vocês aprenderam como é o trabalhar com o eu sou. E o eu sou traz a cura, o eu sou traz o amor, o eu sou traz tudo que a gente precisa na nossa vida, porque ele é o nosso Criador. Acredite, confie nessa força maior que existe além de nós, que é o eu sou, que habita em mim, habita em você e que habita no mundo inteiro. Gratidão, pessoal, até o próximo vídeo do Eu Sou. Beijos!